código Q e código J. Tá? Essa lista de códigos que eu coloco para vocês aqui, eu espero que vocês vejam aqui embaixo o PDF, tá? Porque nessa lista eu coloquei os códigos Q e código J mais utilizados dentro da comunicação via rádio amador, dentro do resgate, né? Seja ele dentro do atendimento pré-hospitalar, seja ele SAMU 92 ou outras empresas que também trabalham com rádio amador, com comunicação via rádio, né? Uma comunicação mais efetiva, comunicação da emergência. Os códigos, eles servem basicamente para quê? Para otimizar a mensagem e o tempo de uso do radioamador, da central, né? Da comunicação entre a unidade, as unidades e a central de comunicação. Então, muitas mensagens a gente envia através de código. Os códigos Q, por exemplo, né? Todos eles começam com a letra Q. Você vai acompanhar aqui depois na sua lista, né? Vários. Por exemplo, QAP. QAP é uma comunicação simples e efetiva, né, que tu pergunta, ou melhor, que tu envia para a pessoa que tu quer entrar em contato, perguntando se ela está pronta para, né, se ela está à disposição, se ela está na escuta, ou melhor, na escuta. Então, central QAP, é a obrigação da central estar sempre em QAP, mas às vezes a central vai enviar para a unidade. Unidade X, QAP, e aí a unidade vai responder QRV, significa sim, estou no pronto, sim, prossiga. Tá? E tudo isso para otimizar o tempo de comunicação. E aí não fica aquela conversa fosforilada, né? Dentro, utilizando a linha de comunicação oficial entre central e as unidades. Então eu trago aqui a relação, né? QAP, na escuta, né? Pronto, né? À disposição, e aí você vai responder QRV, prossiga, continue. Depois, QRA, quando a central informar QRA, significa quem é o radiooperador, quem está falando, e aí você vai se identificar com o seu nome, tá? E o nome da sua unidade. Às vezes a unidade entra em contato com a central. Central, precisa de um recurso adicional aqui, Papa Mike no local. Por exemplo, informei via rádio. E a central, quem está falando? Né? Não existe na comunicação via rádio BINA, não existe identificador. Por isso é fundamental que todos se identifiquem. Né? A central aqui é Bravo 05, unidade solicita apoio adicional, Papa Mike no local, nesse QTH aqui do último QUD. Entendeu? Então, o que você está falando? Você está falando simplesmente que você, a sua unidade, está precisando de um recurso adicional, no caso a Polícia Militar, exatamente na localização da chamada, na localização da ocorrência, que provavelmente eles já estão lá e viram, né, que há necessidade de segurança, que algum serviço garanta a segurança. Tá? Eu coloquei aqui a lista, eu preciso que você leia a lista, eu preciso que você decore essa lista aqui, porque essa lista de códigos Q são os códigos mais utilizados, né, dentro das bases do SAMU, dentro das comunicações por rádio amador, principalmente entre unidade e regulação, e central, e controle. Tá? Esses códigos são padronizados, não importa se o cabra está no Oiapoque ou no Chuí, a comunicação, o significado é exatamente o mesmo. QRX central, significa aguarde um pouquinho, aguarde na linha, aguarde que eu estou resolvendo, ou aguarde nessa frequência que eu estou reavaliando, ou que eu estou coletando mais dados, enfim, QRX, aguarde. QRM no último QTC. QTC, mensagem, tá? QTC significa a mensagem. Ó, enviando um QTC, lê o QTC, prossiga com o QTC. QTC é a mensagem. Qual é a mensagem? Qual é o código? Tá? Depois, QRM no QTC. QRM significa interferência. Eu não consegui entender, deu interferência na hora, não foi muito bem compreendida o QTC. Então, QRM no QTC. Atenção central, QRM no QTC. Ou seja, a central passou uma informação, passou um QTC e você não conseguiu entender, ela vai estar repetindo. Ela tem muito QRM nessa linha, tem muito QRM nessa linha, tem muita interferência nessa linha. Tá? Então tem vários aqui, né? QRV, prossiga com a mensagem. Alguém entrou em contato contigo. Bravo, vamos lá, exemplos, né? Alfa 05, QAP, e aí quem está com rádio amador vai responder QRV, prossiga. Tá? Alfa 02,
Qual a condição? QRV central, prossiga. Alfa 02, QRX. Tá, pedindo para eu aguardar porque central, Alfa 02, prossiga com o que você QRV, entendeu? Então, QRV, prossiga com a mensagem. Aí tem vários aqui, né? Uns mais utilizados, outros pouco utilizados. QSJ, dinheiro, né? Ó, tô precisando de QSJ aqui para resolver a situação do J4, por exemplo, da alimentação, né? Então, exemplos básicos, né? QSL, confirmado. Atenção, unidade Bravo 10, copiou o QTC, positivo central, QSL, confirmado, né? Foi recebida a mensagem com sucesso. Depois, QTA, todo operador do SAMU gosta de receber um QTA durante o QTI. QTA no QTI é uma maravilha, QTA é cancela a última mensagem, cancela o QTC. Atenção, Bravo 5, QTA para vocês, ou seja, cancela, está cancelado o atendimento, a mensagem, o pedido, enfim, QTA, cancelamento. QTC, mensagem, já falei. QTH é a localização. Atenção central, qual o QTH desse que eu dei? Qual é o QTH? O QTH não está claro, ou seja, o endereçamento, né? O endereço não está claro. QTH, localização. QTI é o caminho do local, a caminho, né? Eu estou me deslocando, eu estou a caminho. Atenção, Bravo 04, qual o QTI? Ou melhor, qual o QTH? Qual o QTH? Qual a localização de vocês? Positivo central, unidade em QTI. Unidade em QTI, ao que eu dei. Unidade em QTI, unidade em deslocamento até o local do chamamento, né? Do pedido de socorro. QTR, horário. QUD, o recebimento do sinal de urgência, o local onde saiu o local da urgência, né? Depois, QSV é viatura, QST, comunicado de interesse geral, central por vez, vai seguir aqui um QST, aí todas as unidades ali já colam o ouvido no rádio amador, aguardando qual é a informação pertinente, né? Depois tem vários ali, finalizando por fim com TKS, obrigado, TKS, obrigado. E assim por diante, leiam os códigos Q, porque quando você entrar no SAMU 92, você vai ter acesso a eles, você vai estar trabalhando com eles, assim como o alfabeto fonético, a gente já falou lá atrás, em outro bônus aqui que eu trouxe para vocês, deem uma olhada, né? Memorizem o código Q, tem várias atividades que dá para fazer, inclusive escrever os códigos, tá? Treinar com amigos, etc. Da mesma forma como existe o alfabeto fonético, onde você tem as palavras que substituem as letras para que elas sejam foneticamente mais, seja fácil de interpretar, seja fácil de ouvir. Da mesma forma existe o código numérico, tá? O código numérico começando com do 1 ao 0, né? Então, primeiro ou primo, segundo, o número você basicamente vai falar em números cardinais, tá? Esse é basicamente a codificação para falar os números, para citar os números. Vamos lá? Vou te passar aqui, atenção central, o meu QSO de apoio. Às vezes eu vou pegar uma área rural, uma área longe do centro e o rádio eu sei que não vai funcionar. Então eu passo para a central um QSO de apoio. O que é a sigla para QSO, Vitor? QSO é uma comunicação não oficial feita por telefone celular ou por outro meio, né? Por outro número. Então eu vou passar aqui um QSO de apoio. QSO então e aí eu vou passar o numeral, né? Por exemplo, vou passar aqui um número aqui, um exemplo, né? Então, negativo, primeiro, 011, numeral, nono, oitavo, quarto, primeiro, sexto, oitavo, nono. Acabei de passar aqui o número do celular, seguindo a recomendação, seguindo a padronização do código numérico. Entendeu isso aí? Código numérico. Todos os números eu vou falar, vou citar em unidades, não em dezenas, nem em centenas. Vou citar um número. Tem gente que faz uma confusão do caramba, né? Vai citar um CPF, por exemplo. O número, pessoal, na comunicação em alça fechada, para ele ser seguro, os números a gente cita assim. Ou tu cita ele em unidades, ou tu cita ele em dezenas, ou tu cita em centenas. Vou falar, por exemplo, um CPF. Tem gente que vai falar o seu próprio CPF. O meu CPF é 134 116
4.990. Porra, peraí, que salada é essa aí? Ou tu fala o número em unidades, ou tu fala em dezenas, ou tu fala em centenas. Preferivelmente em unidade. A informação de números via rádio amador é em unidades. E os números a gente não cita pelo número, a gente cita em números cardinais. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá? E 0 negativo. Fechou? Esse é o código numérico. Depois tem o código J. O código J muito tem a ver com a localização da ambulância, com o que está sendo feito, com o que se passa na viatura, né? Dentro da ambulância do SAMU 92. Temos lá os códigos, por exemplo, começando pelo J3. J3 é a rendição, a troca de equipe. Então, central, unidade em J3. Eles já sabem que vocês estão trocando as equipes. Quem entra e quem sai. Quem entra é interessante que informe, né? Ó, unidade informa J3, está entrando então o enfermeiro Vitor, o condutor socorrista fulano, o médico Beltrano ou o técnico de enfermagem ciclano, assim por diante. J4, central, unidade em J4. A central já sabe que a unidade está se alimentando, está em alimentação. Depois, central, unidade necessita J5, tá? Unidade informa J5, ou seja, ela está informando que está em abastecimento ou que vai para o abastecimento, podendo a central negar em virtude da entrada de uma ocorrência ou autorizar. Os códigos a gente informa, tá? A gente informa o código. Ninguém pede, a unidade não deve pedir, a unidade deve informar. A central tem o poder, tá, de autorizar ou negar. Se ela autorizar, ela só dá um entendido, QSL, positivo TKS, tá? QSL, entendido. Se ela negar, por uma justificativa muito óbvia, que é a entrada de outra ocorrência, ela vai mandar negativo, não autorizado, código 1 ou código 2, ou está entrando um código para vocês. Inclusive, a gente pode informar um J4, por exemplo, central, J4 da unidade, negativo unidade, está entrando um código. Ou ele pode informar, unidade, dá um QRX aí, porque a gente está conversando aqui e pode ser que vai entrar uma ocorrência para vocês. Sempre com essa entonação, né, de a central negar em virtude da entrada de uma ocorrência ou não. Mas é claro que fica aquele negócio, né? O condutor socorrista identificou, por exemplo, que é necessário um abastecimento. Então ele vai informar o J5. Por isso que é importante abastecer sempre antes de chegar ali a meio tanque, né? Então ele vai pedir um J5, por exemplo, vai informar um J5. Atenção central, unidade X, J5. E a central vai dizer negativo, vai entrar outra ocorrência se o condutor socorrista, isso é uma prerrogativa dele, inclusive falada no curso. Se o condutor socorrista achar viável, olha, para esse QTH aqui não tem como ir sem abastecimento, tá? Ele pode muito bem, central, eu estou informando o abastecimento, não há possibilidade de dar continuidade, tá? Com a ambulância dessa forma. Isso é uma opção do condutor socorrista. É muito melhor ele descumprir uma ordem da central de regulação, e aqui é um ponto de vista bastante particular, do que depois a ambulância parar no meio do caminho sem combustível. Vai te trazer problemas maiores. J6, eu estou informando a limpeza da viatura, desinfecção. Na sequência, J7, central, unidade em J7, unidade necessita de um J7. J7 é conserto da viatura. J8, todo mundo conhece, é banheiro. Um dos operadores precisa de um banheiro, central, J8 para a unidade. O J, ele diz muito sobre a viatura, sobre a ambulância, o que está acontecendo lá. J9, o J9 eu informo que eu estou iniciando o deslocamento para o atendimento da ocorrência. Central informou uma ocorrência. Unidade X, código 1 para vocês, no QTH tal, código 1, e aí a central vai, ou melhor, a unidade vai responder positivo TKS J9 para a unidade, informando que naquele momento, informado J9, a unidade estará iniciando o deslocamento. Tudo com horário, né, registrado, né? Hora de saída. Quando eu chego no local, eu informo J10, atenção central, unidade X, J10 para a unidade. Então, informando ali a chegada no local, o horário já vai ser registrado também. Saindo do local, se a vítima for transportada para outro hospital, ou melhor, para um hospital, para um pronto atendimento, para um posto de saúde, se ela for transportada, eu vou informar um segundo J9, central, unidade em J9 para o hospital. Quando eu chegar no hospital, eu informo o J10. E sempre quando eu retornar de uma missão, de uma operação,
de uma ocorrência para base, eu informo J11. Unidade em J11 significa que eu estou retornando para minha base. E quando chegar na base, J12. Tá? Esses são os apanhados de códigos J, código Q, inclusive código numérico, que eu passo para vocês aqui. Bizu, né? Bizu quente, conforme eu tinha prometido, um bônus aqui para vocês. Fechou? Espero que vocês já tenham visto todos os bônus. Se não viu ainda, corre lá e confere. Tamo junto. Um abraço.